Olá, bom dia, boa tarde a todos. Mais uma semana de ATPC da Diretoria de Ensino e nesta semana abordaremos os seguintes temas: a avaliação no novo ensino médio com o PCNP Vinícius, a divulgação da CUCU com a PCNP Cleonisa, o 10º concurso de redação do Hospital de Amor com o PCNP João Pedro e ações de educação ambiental e os povos indígenas com a PCNP Sandra. Uma boa semana a todos, bom trabalho! Olá a todos, caros professores, PCAs, PCGs. Estarei falando agora no nosso ATPC sobre avaliação e levando em consideração rendimento e frequência nos itinerários formativos, sobre o novo ensino médio. É um assunto que ainda gera bastante dúvidas. Foi apresentada uma live, então eu vou apresentar um pouco do que foi falado nessa live sobre esse assunto. Primeiro, em relação à frequência. Será exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas. Essa frequência será em relação a todos os componentes do aprofundamento curricular. Então, se um determinado aluno está com uma frequência abaixo desse valor em um componente apenas, mas nos demais componentes ele está com a frequência superior, fazendo a média delas chegar a 75%, então é o suficiente para ele ser aprovado. Em relação ao rendimento, na formação geral básica, ou seja, nos componentes curriculares da formação comum, o registro é feito através de notas bimestrais e ao final do ano letivo, através de uma escala numérica de notas e números de 0 a 10 em cada um dos componentes curriculares. Então, isso são os componentes já anteriores: língua portuguesa, matemática, biologia, física, química. Então, permanece da mesma maneira. Em relação, dentro dos itinerários, que compreende tanto os elementos do Inova quanto o aprofundamento curricular, é um pouco diferente. Então, esse que requer um pouco mais de estudos. No caso dos aprofundamentos curriculares, o registro é bimestral por meio de notas, numa escala numérica de 0 a 10, por cada um dos componentes. Então, cada professor que terá seu componente, ele vai registrar uma nota de 0 a 10. Isso bimestralmente. No final daquela unidade curricular, no caso agora estamos na UC1, haverá um registro final através de uma escala, uma menção, que é de aproveitamento total, aproveitamento satisfatório, aproveitamento regular ou aproveitamento insuficiente. Isso também é válido, lembrando a todos, na UC7, aquela unidade curricular que acontece nas PEIs de 9 horas, que ela é da categoria anual. Então é a mesma coisa. No bimestre vai ter um registro de notas de 0 a 10 e depois, ao final daquela unidade, no caso da UC1, no final do semestre, e na UC7, no final do ano, vai ser uma menção. Então os professores vão se reunir dentro daquele componente, daquela unidade curricular, e vão definir se ele teve um aproveitamento total, ou satisfatório, ou regular, ou insuficiente. Dentro, agora falando dos componentes do Inova e da expansão, são feitos registros bimestrais, de acordo com a seguinte escala: de engajamento total, engajamento satisfatório e engajamento parcial. Então, assim como, vou até voltar aqui, em relação ao aproveitamento, então aquele aluno que participou das atividades, desenvolveu o que foi proposto, seguindo ali o conteúdo das aulas, ele vai ter um aproveitamento total. E assim por diante, até chegar nos níveis mais abaixo, que seria o do aproveitamento insuficiente. Tá? E aqui não, aqui é em relação ao engajamento. Se o aluno está engajado, se ele é participativo, ele vai ser um engajamento total. E depois vai baixando satisfatório até chegar no parcial. Em relação à promoção parcial e retenção, quais são os critérios que serão utilizados? Então, na formação geral básica, naquelas disciplinas, agora a gente usa o termo de componentes curriculares, o estudante com rendimento insatisfatório, com nota inferior a 5, em até 3 componentes curriculares, será promovido parcialmente. Então, aquele critério antigo que já era utilizado permanece aqui. Até 3 componentes, ele é promovido parcialmente.
O estudante com rendimento insatisfatório, com nota inferior a 5 em mais de 3 componentes, aquele que, como a gente diria o termo, foi reprovado, né, em mais desses 3 componentes, ele será retido parcialmente e classificado na mesma série no ano letivo subsequente. Então ele vai ter que repetir essa formação geral básica. Em relação aos aprofundamentos, né, aqui a parte das unidades curriculares. Então não haverá retenção por rendimento, apenas por inassiduidade. Então em relação ao seu aproveitamento na sala de aula, ele não vai ser reprovado, apenas pela falta da sua presença. Os estudantes com aproveitamento insuficiente, registrado com menção final na unidade curricular do aprofundamento, deverão cursar essa unidade em regime de recuperação. Ele vai ter que fazer um processo de recuperação desse aprofundamento, né? No caso dessa unidade curricular. E será considerado retido na série o estudante com frequência inferior a 75% no total das horas letivas. Lembra que eu comentei em relação lá da frequência? Então, se na média dessas frequências ele tiver abaixo de 75%, isso contando todos os componentes, ele vai ficar retido. Não importa se ele ficou com menos de 75% em um dos componentes e nos demais ele ficou com uma frequência maior, aí ele vai ser aprovado. Tudo bem? Em relação aos componentes de nova e da expansão, vale o mesmo. Não há retenção por rendimento, apenas por inassiduidade. Então, também considerando que ele vai ser retido com uma frequência inferior a 75% das horas letivas. Então, é o mesmo que dos aprofundamentos curriculares. E como será esse regime de recuperação? O estudante em regime de progressão parcial na formação geral básica e ou nos aprofundamentos curriculares será encaminhado para a participação no projeto de recuperação, com duração semestral, a ser realizado de maneira concomitante, ao mesmo tempo, né, as atividades regulares, com vistas a sanar as necessidades de aprendizagem. Então, aqueles alunos que não tiverem a frequência acima de 75%, ele vai ter que passar nesse processo, né, de recuperação. Como que será feita essa recuperação? Através de turmas de até 40 estudantes, independente de qual área está em recuperação, e 4 professores atribuídos. Por que 4? Porque vai ser um de cada área do conhecimento. Então, um da área de linguagens, um da área de ciências humanas, um da área de ciência da natureza e outro da área de matemática e seus códigos. Então, por isso, são 4 professores. Serão 2 aulas semanais durante um semestre, no contraturno do estudante e professor de forma presencial. Então, isso é importante enfatizar. Não vai ser um ensino remoto, tá? Vai ser um ensino presencial. Não vai haver registro de frequência do estudante, então isso é o que diz na resolução, tá? Eu já vou até comentar sobre ela. E o estudante será avaliado pelo professor responsável mediante a entrega de um projeto, trabalho de conclusão e outros mecanismos de avaliação a ser definido pelo docente. Então isso será a cargo do docente definir qual o critério que ele vai utilizar em relação a esse aluno, se ele vai fazer um trabalho, um projeto. Então isso que ele vai escolher. Essas informações foram retiradas da resolução SEDUC 143, de 20 de dezembro de 2021. Então lá que vai dispor sobre esses procedimentos de avaliação do estudante, tanto na formação geral básica, quanto nos itinerários formativos. E mais informações serão passadas na nossa próxima formação da EFAP, que ocorrerá nos próximos dias. Então, dúvidas, qualquer coisa, entre em contato, mas a gente vai trazer mais informações a respeito, tanto dessa parte da avaliação, quanto da parte da recuperação. Aqui encerro a minha parte, qualquer coisa, entre em contato conosco. Obrigado. Olá, pessoal. Estamos aqui, né, para alguns informes de mais uma TPC. Hoje eu trouxe para vocês apenas 2 lembretes, né? Não se esquecendo de fazer a inscrição no Forms dos interlocutores, né, de educação ambiental, de preferência um de ciências da natureza e um de ciências humanas, que pelo menos um deles tenha o ensino médio, né, que também tem ensino médio,
que dentro do programa das ODS, das oficinas das ODS, nós vamos estar trabalhando aí com professores do ensino médio, tá bem? Então, até quarta-feira, vocês têm o prazo para estar preenchendo formas. Verifiquem aí os seus e-mails, né, que nós já encaminhamos. Outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre a CUCO 2022. Já iniciaram, né, as inscrições. As inscrições teve início no dia 22 de março e ela vai até dia 3 de março. Nós vamos ter, dia 23 de maio será o prazo da realização da primeira fase. Essa primeira fase é online. Nos anos anteriores, né, devido à pandemia, nós estávamos tendo somente a primeira fase. Agora voltou a segunda fase, que é a realização, né, a primeira é online, a segunda fase é a presencial. Mas vocês não precisam ficar preocupados que isso será realizado na escola, tá ok? Então aqui nós temos o calendário, né? Estou deixando aí para vocês visualizarem bem o calendário. Estou montando grupos novamente dos professores responsáveis, que ficarão responsáveis pela CUCO, para divulgação nas escolas, porque na hora da inscrição o aluno ele precisa, né, ter o CPF de um professor. Posso ter outros professores me apoiando? É claro, não tem necessidade de ser um só. Não se esquecendo que o professor que está apoiando, né, ele também concorre a prêmios. Os alunos concorrem a prêmio. A quantidade de alunos inscritos da primeira fase que vão para a segunda fase tem uma premiação aí. Tudo isso está bem esclarecido no regulamento, né? Nós temos aí o regulamento onde está falando bem das datas, da premiação, como vai ocorrer a primeira fase, como vai ocorrer a segunda fase. Então, pessoal, eu incentivo bastante vocês estarem passando isso para os alunos, porque, na verdade, esse programa, ele tem um objetivo, a USP ele tem um objetivo, não só de levar o aluno, né, para a USP, mas sim de incentivar os alunos para um curso superior, está divulgando as nossas universidades, né? Então passem, no site também, no Vem para a USP, os alunos terão a oportunidade de estarem fazendo o curso de 40 horas. Esses cursos envolvem todas as disciplinas, não envolve somente ciências ou matemática, envolve todas. A CUCO, a primeira prova, ela tem 18 questões objetivas, que não é só de português e matemática, mas sim de todas. E depois ela tem 45 questões, né, que será presencial e, como eu disse, isso será realizado na escola. Então, dê uma olhadinha lá se todas as escolas estão tendo um representante da CUCO, se está no meu grupinho lá, né, da CUCO 2022. Se não tiver, entra em contato comigo, porque lá eu vou estar colocando todas as informações que eu vou estar recebendo, tá bom, pessoal? Então, hoje o que eu tinha a passar para vocês são esses dois recados. O formulário, né, da educação ambiental, dê uma olhadinha aí até quarta-feira, e a CUCO 2022, que está aí período de realização. O João Pedro também vai falar com vocês sobre a redação, né, do concurso do Hospital de Câncer, e Ciências da Natureza também está envolvido, porque não deixa de envolver aí os conhecimentos de ciências e biologia. Mas isso depois o João vai estar passando para vocês, tá ok? Um abraço a todos. Oi, pessoal. No meu caso, boa tarde, mas bom dia ou boa noite, conforme o horário que vocês estiverem vendo. Que bom que a gente está aqui de novo. Eu estou aqui para falar que já estão abertas as inscrições para o 10º concurso de redação do Hospital do Amor, o nosso Hospital do Câncer de Barretos. A gente está aqui para incentivar vocês, pedir para vocês participarem. A gente tem uma participação cada vez mais crescente nesse concurso. Esse concurso é feito para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Hoje começou um lembrete, então vamos lá. O tema se liga aos sinais e sintomas, o câncer infanto-juvenil é uma possibilidade. Envolve os professores de Ciências da Natureza e Língua Portuguesa, esses dados aqui eu peguei do próprio regulamento no site,
Só que escola que tiver professor de sala de leitura, vamos aproveitar o professor de sala de leitura também. Como o concurso, as inscrições vão estar abertas até mais para frente, então a gente tem algum tempinho para fazer isso, correto? Mais para frente a gente vai fazer, vai dando outro suporte para vocês. O que a gente pede agora, se você quiser orientação, quiser o regulamento, quiser material de divulgação, material geral, inclusive para postar em redes sociais, para motivar o aluno, materiais didáticos, tem bastante e tem também vídeos de vários tipos que vocês podem usar tanto para trabalhar com o aluno a questão de produzir essa redação, quanto também para divulgação e motivação. Então, o site é esse aqui, lembrar iep.hospitaldeamor.com.br, projetos concurso. Se ficar assim meio difícil de lembrar esse nome, entra no Google e digite 10º concurso de redação Hospital de Amor, que todos os testes que a gente fez aqui é o primeiro link que aparece. Então, para regulamento, para essas coisas, vocês procuram lá. Por enquanto, o aviso que eu vou dar aqui, que é uma recomendação, para o aluno fazer, baixa, depois que ele fizer, já tiver com as coisas prontas, for passar limpo, baixa o formulário do próprio hospital e imprime ele para o aluno passar, porque às vezes dá uma diferencinha, eles não usam o tamanho de uma folha de caderno, ok? Então, boa sorte a todos, participe, vamos retribuir tudo que o Hospital de Amor faz pela gente. Tchau, um abraço. Bom dia a todos e todas, é um prazer também, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está nos acompanhando aí, mais uma TPC. Só reiterando o que a Cleonisa disse a respeito do formulário que será enviado da educação ambiental até quarta-feira, é importante que todos enviem, sendo um professor de ciências humanas e outro de ciências da natureza. Se for o PEI de 2 turnos, você tem que encaminhar ou apenas um professor, seja de ciências humanas ou ciências da natureza, não importa, no período da manhã, de um dos turnos, e o outro do outro turno, tá? Preferencialmente, sempre ter professores do ensino médio, porque um dos projetos, ele é para o ensino médio, esse que a gente está trabalhando com vocês, que eu expliquei, que é de Jacareí, ele é do ensino médio, mas educação ambiental é muito amplo, não é só o projeto que a gente vai desenvolver no ensino médio. Por isso que a gente sempre está pedindo um professor do ensino médio. E é bom que o pessoal do ensino fundamental também esteja acompanhando. Mas se forem os dois do ensino médio, também não tem problema, tá? Então, nós aguardamos os formulários até quarta-feira para poder passar o material, ou já entrar em contato com esses professores, marcar uma reunião para explicar melhor o projeto já direto para as pessoas que estarão envolvidas nele, ok? Hoje a gente vai falar de algumas coisas que estão acontecendo em abril, né? Em abril a gente tem aí algumas datas importantes, como Tiradentes, Descobrimento do Brasil e também o Dia do Índio, que é dia 19. Né? E lembrando que esse ano também a gente está comemorando 200 anos de independência. Então espere chegar setembro, 7 de setembro, para a gente comemorar os 200 anos de independência, tá? E outra, não é só uma comemoração, eu falo que essas datas, elas são de suma importância, não apenas para comemorar, mas sim para reflexão. As datas existem para chamar nosso olhar, a nossa atenção. E também não tem necessidade de realizar um trabalho, um projeto somente nessas datas, tá? E também não é necessário, só de ciências humanas. Não é só de ciências humanas, porque a gente teve o jovem senador, envolvia aí as questões aí de escrita, que é uma redação, e eu espero que o pessoal de linguagem também tenha participado bastante sobre isso, tá? Então a gente sempre está esperando a participação de vocês nesses programas, nesses projetos, não é de vocês, é oportunidade para o aluno lá que escreve, que gosta de escrever, que faz uma boa redação, né? Que tem uma habilidade para isso, né?
que demonstram uma habilidade de escrita maior, talvez, que o colega. Então, é para esse aluno que a gente tem que investir. E também é para todos, não é só para esses, a gente tem que estar aberto a todos. E aqueles que querem escrever. Porque a gente aprende a escrever escrevendo. E a gente aprende a escrever também lendo bastante. É sobre isso que eu vou falar hoje com vocês. A questão da leitura, da importância de a gente estar trabalhando leitura sem fugir do currículo, sem fugir de algumas temáticas que nos chamam a atenção. E hoje eu vou falar da questão indígena, já que a gente está aí falando do dia 19. Tem até aquela música que a Bibi Consuelo cantava, todo dia era dia de índio. Hoje ele só tem dia 19 de abril, algo assim. Se eu não estiver equivocada, me perdoe. Mas só tem um dia, por quê? Se todo dia era o seu dia, se todo dia eles viviam num Brasil, né, em que eles eram os donos das terras, da flor, vamos dizer assim, eles tinham um convívio com a natureza que nós não vamos entender 100% nunca. Por mais que a gente tente se colocar no lugar indígena, termos empatia, e aí isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, exercitar a empatia, ou a questão da competência socioemocional, né, que a gente fala muito, né, mas eu não quero que vire jargão. Eu gostaria, na verdade, né, que isso tudo não fosse um jargão, assim como as comemorações, que a gente só lembra dessas datas lá no dia. Aí nós lembramos, falamos. É importante lembrar? É importante descer lá no pátio, fazer alguma comemoração? Mas o real e a importância do trabalho é o que acontece em sala de aula, lá no chão da sala de aula. Porque a aprendizagem sobre essas questões, elas se dão por leituras. E eu vou falar para vocês seriamente uma coisa, e é muito importante, isso para a língua portuguesa, isso para história, geografia, filosofia, sociologia, para a arte, tá? E todos aqueles que se utilizam de textos. Se eu for falar da questão afro, eu tenho que escolher pelo menos um escritor africano, de origem africana, descendente, ou aquele que tem uma ascendência, né, africana, ou um africano. Se eu for falar dos indígenas, dia 19 de abril, eu vou contar a história que está lá nos livros didáticos. Sim, vou contar. Porém, eu vou também ler o que esses indígenas estão falando no século XXI. O que eles estão me contando sobre a sua realidade. Eu posso ouvir o que a mídia está falando? Posso trazer um texto jornalístico. Então, eu tenho vários tipos, né, tipologias, gêneros de texto. Posso trazer um texto jornalístico? Posso trazer uma crônica? Posso. O importante é a gente estar aí trabalhando com essas questões, mas o mais importante é eu trazer textos escritos por indígenas, textos escritos por afro-brasileiros ou africanos. Eu tenho a minha visão, porque eu sou branca, assim como a maioria é considerado branco. A maioria que eu digo, a escrita, né, as pessoas que escrevem, né, na nossa historiografia, principalmente os mais clássicos, se a gente puxar ali, né, na nossa indicação no Brasil, que é uma coisa errônea, nós teríamos que estar mais trabalhando mais os escritores, os pesquisadores e historiadores, e mesmo os literários, né, da cultura afro, eu vou trabalhar africanos ou afro-brasileiros. Mas eu tenho algum outro, a gente cita sempre um ou outro, mas não é só citar, eu acho que o trabalho tem que ser efetivo. E da questão indígena também não é diferente, tá? Então, entender o índio, para entender o índio, para entender a noção de indígena, nós não usamos mais a palavra índio, só na música ali que eu acabei citando, e agora acabei falando novamente a palavra índio. Mas o índio indica que é sem Deus, então a gente não usa mais a palavra índio, tá? Nós usamos a palavra povos originários ou indígenas. E aí os indígenas fazem parte, são povos, diversos povos, com diversas culturas,
que se convergem em alguns aspectos e se divergem em outros aspectos. Então é interessante a gente, se for falar dos Krenak, ouvir o que os Krenaks têm a dizer. Se for falar dos Yanomamis, ouvir o que um Yanomami tem a dizer. Tá? A sala de leitura tem um acervo muito bacana sobre isso. Por exemplo, esse livro aqui, ó, A Queda do Céu, está lá na sala de leitura de vocês. Esse livro é indicado para professor, tá? Mas nada impeça que você extraia algum trecho, converse lá no ensino médio, tá? E passe ali. Mas é importante o professor estar lendo ele, né? Ele tem 700 e poucas páginas, mas eu tenho um índice muito bacana no final desse livro, que eu gosto bastante de livros que tem isso, que é um índice temático, né? E aqui ele vai explicar o livro, os autores, vai explicar a cosmologia dos Yanomami, vai explicar o casamento, a caça, o significado para eles, né? O que é a doença e a cura xamântica, mitologia, e muitas outras itens aqui. Então, se você for pesquisar por tema, você vai encontrar aquilo que você deseja sobre a cultura Yanomami. O Davi Schopenhauer, ele é um dos escritores, né? Juntamente com o Wilson Albert. Então, leiam. Se você quiser entender o indígena, leia o que o indígena escreve. Tá? E esse aqui, ele é não foi só um indígena que escreveu, mas tem participação. Então, da Companhia das Letras, esses livros, eu recomendo a leitura, principalmente aqueles que têm que fazer PIAF, né, nas escolas de ensino integral. Mas é para todos os professores, tanto para ensino regular quanto para as PEIs. Mas eu também vou ler uns trechinhos de uns livros que são meus, né, no meu acervo pessoal, mas a informação que eu tenho é que algumas escolas receberam. Mas isso eu quero dizer que não necessariamente tem que ser estes livros, mas eu quero dizer que a gente tem que trabalhar alguns livros e lá no acervo da sua sala de leitura, provavelmente eles estão lá. E aí eu chamo a atenção para que você converse com o pessoal que está lá na sala de leitura, chama lá a atenção para eles e que vocês utilizem esse acervo que esteja na sala de leitura e principalmente aqueles livros que são escritos por indígenas, né? Quando eu for falar da questão indígena, é lógico, quando eu for falar da questão afro, que você se utilize de livros escritos por autores afros. Precisa ser só deles? Não necessariamente, mas que você também os utilize, porque eu tenho que mostrar não uma visão apenas do escritor branco, mas eu tenho que mostrar também a visão do escritor, daquele pesquisador que é indígena. É como eu disse, como são vários povos, eles podem divergir em algumas questões e convergir em outras questões, tá? Eu, na pandemia, eu fiz a aquisição de 2 livrinhos de poucos, 2 livros pequenos, mas que são importantes porque eles têm um conteúdo bem denso de reflexão. Estou dizendo que vocês têm que ler eles, mas depois eu vou encaminhar o trechinho. É do Ayrton Krenak. Quem é Ayrton Krenak? Para começar, quem é o Ayrton Krenak? O Ayrton Krenak, ele é um ativista, né? E escritor. E o Ayrton, da família Krenak, mora lá próximo no Rio Doce, né? Onde aconteceu aquele acidente lá com o Brumadinho. A comunidade Krenak é dali. E aí você me pergunta, mas o Krenak, ele teve dimensões muito grandes em 1987, quando ele se tornou não, né? Ele trabalhava na Constituinte. E num desses trabalhos, nos seus discursos na Constituinte, ele estava lá de terno branco e ele pintava o rosto com tinta preta. Ele pintou o rosto e ele ia fazendo o seu discurso pelos direitos dos povos indígenas, enquanto isso os indígenas estavam lá também, né, marcando presença em Brasília, na Constituinte de 1987.
E isso é um marco, né? Eu me lembro muito sobre isso, eu ainda era jovenzinha, né? Ainda sou, mas eu me lembro muito bem dessa passagem. É um marco pelas conquistas indígenas, é um marco pela luta de posse de terra. A gente tem o Daniel também, né, que está aí tentando, outro escritor indígena. Eles têm uma certa indicação para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, então a gente torce também para que ele também seja inserido, assim como o Gil foi, como a Fernanda Montenegro foi. Eu estou aguardando a entrada do Daniel, que é um indígena, e que também tem participa bastante, né, daquele encontro literário em Paraty. Então a gente também aguarda a entrada do Daniel, que seria o primeiro indígena na academia, né, pelo que eu li numa reportagem. Não sei se isso é real, mas eu não tenho também conhecimento de outro, certo? Então a gente faz um convite para essas leituras. Eu vou ler um trecho para vocês desse livro. Não vou ler todo, mas eu não concordo, eu queria um outro autor. Fiquem livres para escolher o autor, livres para escolher os trechos que vocês querem trabalhar em sala de aula. Mas é importante a gente conhecer um pouquinho de cada um, tá? Então eu vou ler aqui. Tem 2 livros do Ayrton, né? Ele escreveu em 2020, os 2, pela Companhia das Letras. Ideias para Adiar o Mundo, O Fim do Mundo e A Vida Não é Útil. Ele faz muitas reflexões, tá? Então, quem são os Krenaks? Vamos lá. Os Krenaks são parentes dos Chavantes, dos Kaiós, dos Caipós. Somos um povo de... Então, digamos que nós somos caçadores, não agricultores. Cosmovisão e mentalidades construídas por povos caçadores, coletores, mesmo em situação adversa, em que não há mais o que caçar, nem o que coletar, essas tradições ainda têm, na contemporaneidade, ligação direta com a nossa subjetividade. Por isso, os caçadores sonham de um jeito e os agricultores de outro. Tem uma história antiga do povo Krenak que diz que o Criador deixou a humanidade aqui na Terra e foi para um outro lugar do cosmos. Um dia ele se lembrou de nós e disse: eu deixei minhas criaturas lá na Terra. Preciso ver o que eles se tornaram. Mas enquanto fazia um movimento incrível de vir até aqui nos ver, ele pensou: e se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber? O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles. Vou fazer o seguinte: vou me transformar em uma outra criatura para ver as minhas criaturas. Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina. Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços, se encostaram numa paisagem. Avançaram sobre ele, o prenderam e levaram para o acampamento, com a intenção óbvia de comê-lo. 2 crianças gêmeas que observavam a cena evitaram que ele fosse levado para a fogueira. Ele então se revelou como para os meninos, que antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga. Do alto da colina, os meninos gritaram: avô, o que você achou da nossa gente, das suas criaturas? E Deus respondeu: mais ou menos. Então, será que o ser humano está cuidando da terra? Será que nós estamos realmente, quando a gente fala do projeto de educação ambiental, sustentabilidade, será que esse livro aqui, esse trechinho, eu não posso usar para trabalhar além das questões indígenas, dizendo quem são os Krenaks, porque eu preciso saber, né, que negócio é esse que é pertencer, ser primo, parente do Chavante, ser um povo Gé? Que povo é esse? Que língua é essa que eles falam? De onde esse povo mora? Além disso, essa questão de preservar o planeta, de ser melhor, de estar melhor do que o seu Criador deixou, da criatura estar melhor do que antes. Será que nós estamos melhor do que antes? E será que estamos preservando?
E qual o sentido de conviver? Ele diz, nós não somos agricultores, nós somos caçadores. E o que um caçador precisa? Ele precisa de floresta para caçar. E cadê as florestas? Onde elas estão? É preciso chuva aqui no Sudeste. Para ter chuva, é preciso que a região norte, né? A nossa floresta da Amazônia, ela esteja ali. Porque existem os rios voadores, que é explicado lá, justamente nas ODS, né, nas vídeos. A gente vai encaminhar esse material, vocês vão ver que vocês vão poder trabalhar com seus alunos. Então, tudo está intercalado. Lá nos mapas, né, do ensino médio, quando a gente fala das questões ambientais, lá no nosso currículo, tá? E aqui uma vasta leitura. Não preciso exatamente ler todo o livro. Não preciso ler este livro. Este livro faço questão de dizer que são dos meus acervos pessoais. Mas, aí na sua sala de leitura, você procura por eles, procura por outros livros. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Bom, mais um trechinho do outro livro dele. Aquele que eu li é A Vida Não É Útil, da Companhia das Letras. É da página 39 a 41, a leitura que eu realizei. E foi lançado em 2020. Agora eu vou ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Um trecho também, tá? Então vamos lá, continuando ainda da questão de pensar o Krenak. A comunidade, né? O povo Krenak. O nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula Kre, que significa cabeça. O outro Nak significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra. Como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos compartilhamos, do qual nós, os Krenaks, nos sentimos cada vez mais desarraigados. Esse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir. Pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles? Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos das atividades industrial e extrativista, do nosso divórcio, das integrações e interações. Como a nossa mãe, a terra, resulta que ele está nos deixando órfãos. Não só os que, em diferentes graduações, são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. A terra está, a mãe terra está nos deixando órfãos. Triste, né? Então, o Krenak ele fala sobre isso aí, e ele fala da questão da importância de conservação, e tem um outro trecho que ele vai falar assim, que o engenheiro, né, perguntou sobre o rio, a recuperação do Rio Doce, e aí ele falou assim, olha, precisa anos, muitos anos, e tem um distanciamento sem a atividade humana. Aí o engenheiro falou, impossível isso, pararmos anos e anos sem atividade humana aqui, nós precisamos viver. Aí ele falou, mas a terra parou, a gente não pôde parar para preservar o rio, mas a terra parou em virtude da pandemia. Quer dizer, nós tivemos que parar, nós nos recolhemos para as nossas casas e nos tornamos nossas gaiolas de ouro, né, como Gilberto Gil fala. Então, gente, é um convite que eu faço hoje para a sala de leitura, tá? E olhando o seu acervo sobre a cultura indígena e cultura afro, deixando à disposição aí para os professores de língua portuguesa, de linguagens, enfim, de um modo geral, e para o pessoal de ciências humanas. Além da cultura, né, das cerâmicas que os nossos cientistas produziam, que é um dos melhores da América Latina. Então eu convido o pessoal de arte a explorar esse mundo mágico da cerâmica, das pinturas,
e trabalhar com seus índios, conhecer um pouquinho dessa cultura. Depois eu vou encaminhar aí o nome das comunidades, esse trabalho que é feito em arte. Então, olha, para você ver, não estou falando só com o pessoal de humanas, estou falando com cultura, eu estou falando com o pessoal de arte. Então, eu gostaria muito que vocês unissem forças para debater essas temáticas. E estou falando também sobre educação ambiental, né? Mas, principalmente, eu estou falando sobre o olhar de um indígena que escreve das coisas que estão acontecendo com o seu povo, com a sua comunidade. Assim como eu posso trazer outros olhares que estão nos livros didáticos e outros pesquisadores que não são indígenas e que são brancos, tá? Então, eu deixo, nós estamos já finalizando, porque nosso tempo já está se esgotando. Eu quero agradecer muito a vocês, mais uma vez, estar participando da LTPC. Eu e o João Pedro e a Fernanda estamos organizando, vamos nos programar para um trabalho legal com os livros aí do acervo de vocês da sala de leitura, né? Uma formação bacana para vocês aí da sala. Eu acho que nós estamos nos programando porque nós estamos com várias demandas, várias coisas que são urgentes e que demandam também o nosso tempo. Mas falar de literatura e história junto, para mim, sempre foi o mundo mágico. Aliás, eu sempre trabalhei isso, trabalho isso com os meus alunos também. Literatura e história, elas caminham junto, assim como a arte, assim como a geografia, a sociologia, a filosofia e demais áreas de conhecimento. Eu também posso estender essa leitura à matemática, né? E a outras ciências, vamos dizer assim, as outras áreas aí de conhecimento, ciência da natureza. Quando eu falo em preservação ambiental, estou falando com ciência, estou falando com outros aí. Pessoal, um grande abraço para vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de trabalho, e o recesso está chegando, um bom recesso para vocês também. Tchau, tchau.